Salve, salve, galera! Questão de número 13. Competência de área 5, habilidade 15. Vamos lá. O texto literário, em geral, recria a realidade por meio da fina sensibilidade do artista, atendendo a propósitos múltiplos e que variam de acordo com as circunstâncias geopolíticas. Em suma, professor, as produções literárias, elas sempre cumprem um papel muito importante, que é refletir o que está acontecendo na época. A intencionalidade, portanto, é determinada pelo contexto em que o texto está inserido. Se o texto está inserido numa época, é natural que ele reflita o que está acontecendo naquele momento. As circunstâncias geopolíticas, ou seja, o contexto da época, é determinante para as construções. Pois bem, os versos de Jorge Lima são fundamentalmente... Bem, aí é o seguinte, vamos lá. Olha só. Texto literário, em geral, de uma forma geral, ele recria a realidade, isso aqui é o padrão, tá? Por meio da fina sensibilidade do artista, o artista é esse cara que consegue captar o que está acontecendo e atende a múltiplos propósitos, que, claro, são determinados pelas circunstâncias da época. E aí, Jorge Lima, quem é esse cidadão? Isso é um poeta muito expressivo da segunda fase do modernismo brasileiro. Opa! Então, segunda fase, né? Conhecido como poesia de 30. Quais são as vertentes? Neossimbolista, olha só, neossimbolista. E a outra vertente, engajada e panfletária. Como assim, professor? Textos constituídos com intencionalidade de crítica social e com posicionamento político partidário. Como na década de 1930 o Brasil vivia uma ditadura constituída pela era Vargas, como quem estava no poder era a direita, o posicionamento dos autores engajados é um posicionamento de crítica à direita e, consequentemente, de adoção de um posicionamento de esquerda, tá? Então, visivelmente, o que nós temos? Nós temos poemas neossimbolistas, que são voltados para uma dimensão mística, religiosa, espiritualista. A religião é utilizada como uma válvula de escape, uma forma de fuga da realidade. Ou temos textos caracterizados pela postura de enfrentamento, uma crítica feita a partir de um viés político partidário de esquerda. Então, são essas duas possibilidades básicas. Pois bem, levando isso em consideração, tá? Nós vamos para o texto já com uma noção. Pô, esse texto vai ter uma pegada mística, religiosa, ou ele vai ter uma pegada social, isso no geral. E nem estamos a considerar, por exemplo, as singularidades do autor, porque o Jorge Lima ele tem uma poética muito complexa. Mas como o próprio enunciado já falou para a gente, que as produções normalmente refletem o contexto geral, então nós temos essas duas opções. E o Jorge Lima, ele participou tanto do viés neossimbolista quanto do viés engajado e panfletário. Então isso já seria um facilitador para a gente. O título é Mulher Proletária, aí fechou, né? Porque essa linguagem proletária nos faz lembrar automaticamente o socialismo desenvolvido por Karl Marx, que tentava explicar a organização da sociedade através da divisão do trabalho entre o burguês, que era o detentor dos meios de produção, e o proletário, que não tinha os meios de produção e por isso ele acabava sendo explorado. Então, visivelmente, dá para perceber que existe uma nomenclatura que identifica um posicionamento político partidário. Isso se chama tom panfletário. Mulher proletária, única fábrica. Observem, por favor, que a utilização de uma metáfora. A mulher está sendo comparada a uma fábrica que o operário tem. O operário, aquele que é subjugado pelo patrão, que é o burguês, né? Ele tem uma fábrica, ele tem uma única fábrica. Qual é a fábrica que esse cara dispõe? Porque ele não é dono de uma fábrica. Ele é dono de uma mulher. E aí vejam uma visão patriarcal, né? Uma visão machista até. Ele é explorado pelo patrão e explora a mulher. A mulher é uma fábrica, porque ela fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, fornece anjos para o Senhor Jesus. Olha só. Fornece anjos para o Senhor Jesus. Fornece braços para o Senhor burguês. É interessante isso, né? É importante observar, né? Fornece anjos para o Senhor Jesus. Muitas das crianças que essa pobre coitada tem morrem recém-nascidas, né? E acabam se transformando em anjinhos, uma nomenclatura místico-religiosa. E fornece braços para o Senhor burguês. Interessante isso, interessante essa oposição entre Jesus e burguês, né? Aí seria realmente uma postura de crítica ao burguês, de ataque ao burguês. Numa associação maniqueísta nós teríamos Jesus representando o bem e o burguês representando o mal, né? Seria Jesus, Deus e o diabo. Mulher proletária, o operário teu proprietário, adver a tua produção, a tua superprodução. Ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. As máquinas burguesas
acabam com o teu proprietário, acabam com o proletário, colocam ele para trabalhar de forma exagerada e vai levá-lo à morte. Você não, você é uma máquina benéfica, porque você ajuda o seu proprietário. Bem, a postura, né, do autor é fundamentalmente lúdica, ou seja, ele construiu um texto para divertir as pessoas? Claro que não. Evasivo? Claro que não, ele não foge da raia, ele não foge da realidade da época. Beletrista? Não, a intenção dele não é explorar o belo. Panfletário? Tá aí, acertou, miserável. Encomiástico, ou seja, um texto feito para adular, para bajular? É claro que não. A resposta, portanto, galera, letra B. Valeu!